O terceiro título executivo é o documento privado, documento particular. Portanto, a diferença do anterior é que o anterior era público e agora é um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Portanto, a chamada confissão de dívida, assinada pelo próprio devedor e atestada por duas testemunhas, também é um título que a lei atribui a sua executoriedade. O quarto documento, o quarto título executivo extrajudicial, são os instrumentos de transação referendados pelo Ministério Público, pela Advocacia Pública, pelos advogados das partes envolvidas ou por conciliador ou mediador credenciado pelo Poder Público. Ou seja, são aquelas transações feitas também fora do ambiente judicial, portanto, só que envolvem os advogados ou o Ministério Público naqueles famosos termos de ajustamento, de conduta, ou eventualmente termos promovidos em ambientes de conciliação e de mediação. E esses documentos que nascem a partir dessas transações particulares, que não envolvem homologação do Poder Judiciário, porque se envolvesse homologação do Poder Judiciário, nós estaríamos diante de um título executivo judicial, porque a homologação justamente é a sentença que extingue um processo em face dessa homologação. Então aqui a gente está num ambiente extrajudicial, mas de atores que têm a ver com o Poder Judiciário, mas sem intervenção direta de uma homologação judicial. Portanto, são as transações que envolvem os próprios envolvidos nessa relação litigiosa. O quinto título extrajudicial são os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Aqui, na verdade, a gente lembra que esses contratos privados, né, anticrese, penhor, na verdade são direitos reais que garantem obrigações de alguém. Portanto, credor e devedor lavram um documento de crédito e esse crédito é garantido por direitos reais, penhor, anticrese, hipoteca e assim por diante. Então, na verdade, em havendo eventualmente o inadimplemento, o que se executa é o contrato. Um contrato garantido por hipoteca, um contrato de hipoteca, quer dizer, então o título executivo é o próprio contrato e o que se cobra é o valor não pago no contrato que tinha por garantia um penhor anticrese. Na verdade, o que vai se fazer é o seguinte: quando o devedor descumpre aquela obrigação, o credor executa o contrato. E como o contrato tem uma garantia real, ele vai executar exatamente aquele bem que está operando como garantia do contrato. Portanto, se eu compro um apartamento e financio e hipoteco para o banco o meu apartamento, caso eu não pague as prestações, o banco executará o contrato e penhorará o próprio imóvel que garante a obrigação. Portanto, esses contratos são também títulos executivos e muito importantes no mercado, né? O sexto é o contrato de seguro de vida em caso de morte. Portanto, o único dos contratos que é por si só título executivo, já que os outros contratos de seguro, se não pagos, devem ensejar ações de cobrança, portanto, ações que condenarão a seguradora a pagar. No caso do seguro de vida, não. Em havendo a morte do segurado e o beneficiário, portanto, não conseguindo receber imediatamente, diretamente, o valor pela seguradora, ele pode executar esse contrato de seguro, porque a lei arrola essa modalidade de contrato de seguro como título executivo. O sétimo é o crédito decorrente de foro ou laudêmio. Foro ou laudêmio são aquelas obrigações do poder público naqueles imóveis de marinha, né? Aqui em Santos é muito comum os imóveis da praia. Portanto, a União credora pode executar esses créditos direto na Justiça Federal, não precisando condenar o contribuinte ou o cidadão dono daqueles imóveis frente à orla ou na zona noroeste, perto de rio. O oitavo é o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel e despesas de condomínio, todas as taxas envolvidas. Portanto, tanto a relação de locação quanto a relação condominial, e isso é uma novidade no Código, ensejam imediatamente a cobrança via execução. Portanto, o contrato de aluguel é por si só um título executivo e os boletos de condomínio se transformaram agora em títulos executivos também. Nono são as certidões de dívida ativa, ou seja, aqueles créditos tributários não pagos pelo contribuinte e ensejam a execução fiscal imediatamente. Portanto, o documento que atesta a existência de um tributo não pago também
nos ensejará a cobrança via execução. O 10º são... desculpem, antes a gente falava as penas de aluguel e as cobranças de condomínio decorrentes do contrato de aluguel, e agora no 10º não. O próprio crédito condominial, ele também é, então, como eu tinha dito antes, um crédito executável. Portanto, os boletos de condomínio agora passam a ser créditos executáveis imediatamente, bastando que se apresente o boleto. A 11ª descrição de título executivo são os emolumentos dos cartórios. Portanto, a certidão não emitida pelo próprio cartório de notas, cartório de protestos, esses emolumentos que a gente tem que pagar para promover o serviço. Se o serviço for feito e a gente não pagar, essas certidões que atestam que esse trabalho foi desenvolvido pelo cartório, ele também é uma certidão, essa certidão é um documento executável também. E o último, todos os demais títulos que a lei atribui essa condição. Então, espalhados pela lei, haverá uma série de títulos outros, como, por exemplo, os contratos privados do advogado com o seu cliente, que a lei que regulamenta a nossa profissão estabeleceu dar esse atributo. Então, os contratos entre advogado e o cliente também são títulos executivos em função da lei federal. Tá bom? Um abraço.